cada um, tanto para o x quanto um único para o x e um único para o y. Mas aqui as soluções elas são infinitas. Todas as soluções de uma equação são soluções de outra equação. Tu vai dizer assim, ó, eu não consigo determinar, eu tenho infinitas possibilidades. Tá? Não consigo determinar. Então, nesse caso, a gente vai dizer assim, ó, a gente não vai dizer eu não consigo determinar. Tu vai dizer assim, é indeterminado. Entendeu? São infinitas soluções. Observando as equações, percebemos que ao multiplicar cada termo da primeira equação por 2, obtemos a segunda equação. Ou ao contrário, né? Pegar a segunda equação e dividir por 2. Toda a segunda equação a gente divide por 2, a gente chegou na primeira. As informações são as mesmas. Tá? E além disso, a forma, se eu tenho a primeira componente, dado a primeira componente, a forma de se encontrar a segunda componente nas duas equações é a mesma. Então, as soluções vão dar a mesma. Então, tu tem o formato das soluções nas duas equações, vai te dar o mesmo valor. Tá? Assim, as equações são equivalentes, isto é, têm mesmas soluções, elas querem dizer a mesma coisa ou o mesmo valor. Classificação de um sistema de equação no primeiro grau com duas incógnitas. Quanto ao número de soluções, um sistema de equações pode ser classificado em 3 formas. O sistema, por exemplo, é possível determinado, tá? Sistema determinado. O que é determinado? É um único x, um único y, uma única solução. Ou seja, sistema determinado está associado ao gráfico duas retas que se interseccionam. Tá? Depois o sistema é possível e indeterminado. Foi esse último caso que a gente viu aqui, ó. Duas retas em que as soluções, que todos os pontos são comuns, uma coincide com a outra. Daí a gente não consegue determinar. Sistema é possível, entretanto é indeterminado. Por que é possível? Porque existem soluções, só que o problema é que são infinitas soluções. Certo? Todas as soluções de uma equação também são soluções da outra equação. Sistema possível e indeterminado. Tá? A gente pode abreviar, não tem problema. Sistema determinado, sistema indeterminado ou abreviar SPD, SPI. Tá, certo? Depois a gente tem outra situação. Ó. O sistema é impossível. O sistema é impossível, certo? Não tem ponto em comum. Então vai representar para nós duas retas que são paralelas. Então, se tu quiser no teu livro aqui, ó, tu pode associar aqui a classificação do sistema, certo? Ou o sistema é impossível, retas paralelas, sistema indeterminado, as retas são coincidentes, e sistema determinado, as retas são concorrentes, concorrem em apenas um ponto, tá? Tudo isso, algebricamente, a gente vai ver através não só do gráfico do sistema, porque o gráfico pode até te enganar, certo? Então a gente não vai só ver através do gráfico, a gente não vai classificar o sistema só através do gráfico, a gente vai classificar o sistema algebricamente. Porque o que a gente precisa, na verdade, ó, que um sistema determinado, as retas, basta que as duas retas tenham inclinações diferentes, certo? Se elas tiverem inclinações diferentes, elas vão ser concorrentes, elas vão ter uma intersecção em algum ponto, tá? Nesses dois últimos casos, sistema indeterminado e sistema impossível, as retas elas vão ter sempre a mesma inclinação. Tá? Mas o que difere aqui, ó, é que se tu pensar no eixo Y das retas, uma vai cortar num ponto aqui no sistema impossível e a outra vai cortar num outro ponto. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso.
E nesse aqui, ó, no caso que elas são coincidentes, pensando no eixo Y, aqui está o eixo Y, tá? Pensando no eixo Y, elas têm a mesma inclinação e também cortam no mesmo ponto do eixo Y. Então, se elas tiverem inclinações diferentes, elas têm uma única solução. Se elas tiverem a mesma inclinação, são dois casos. O caso onde elas cortam no mesmo ponto ou no caso onde elas cortam em pontos distintos. Se elas cortarem em pontos distintos, tiverem a mesma inclinação, esse aqui vai ser um sistema impossível. Se elas tiverem a mesma inclinação e cortam também no mesmo ponto y aqui, ó, tem o mesmo valor de y, daí vai ser um sistema indeterminado, tá bem? E isso tudo o gráfico vai nos indicar, mas nós veremos tudo isso de forma algébrica também, tá? Provavelmente o livro nos mostra, vai mostrar uma forma um pouquinho diferente, né? Aqui está um fluxograma, tá? Um diagrama de fluxo. Um diagrama de fluxo, nem dá para dizer que é um fluxograma. Tá? Sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Eu tenho duas possibilidades, tá? Ou vai ser impossível ou vai ser possível. No caso possível tem solução, certo? Ou vai ser uma única solução ou infinitas soluções. É isso que está dizendo. O sistema de equações com duas incógnitas, ele tem ou ele é possível ou ele é impossível, certo? No caso impossível, tu já sabe, duas retas paralelas que não têm ponto em comum. No caso possível, bom, ou as retas são concorrentes ou as retas são coincidentes. Vamos fazer isso então. Ó, tu pode anotar isso aqui, ó, no teu gráfico, ó, no teu fluxograma. Não possui pontos em comum, tá? Possível. Pode escrever retas concorrentes. E essas retas concorrentes têm uma única solução, tá? Indeterminado. Retas coincidentes. Todos os pontos são comuns. Então tu pode deixar esse sisteminha, né? Não possui pontos em comum, não tem solução, né? Não tem solução. Possível, possui solução. Tá? Enquanto tu está copiando isso, que é bem importante, muito importante, tá? Porque depois a gente vai utilizar esse diagrama de fluxo para fazer algumas coisas aí, certo? Tá. Eu vou ter que acrescentar para vocês, certo? Calma aí que a gente vai ter que acrescentar algumas coisas. Aqui está escrito no determinado. No determinado, retas concorrentes, única solução. A gente pode colocar também exemplos, né? Impossível aqui, ó. Deixa eu botar em vermelho, só para tu te lembrar, e acho que vai ser prático, né? O que seria impossível? Seria impossível duas retas paralelas.
né? Não tem solução. Vou botar o eixo Y aqui, ó. O eixo Y aqui e o eixo X aqui, ó. Tá? Daí pode fazer um desenho assim para tu te lembrar. Retas paralelas que não possuem pontos em comum. Então, vai dar o impossível. Esse aqui cai em dois casos, ou determinado ou indeterminado. Daí não vou botar uma solução aqui. Então, retas concorrentes, uma única solução. Vou botar o eixo X e o Y em azul. Ó. Para fazer isso também. O eixo X e o Y em azul. E as retas concorrentes podem ser assim, ó. Tá? Ó, tem um único ponto em comum. E as retas coincidentes, colocando o eixo X e o eixo Y, aqui, ó, tá? As retas coincidentes é uma reta em cima da outra. Tá? Pronto. Então, tudo isso aqui é um esqueminha para tu saber, tá? Como é que funciona. Eu vou ter que acrescentar algumas coisas para vocês aqui, tá? Vou ter que acrescentar algumas coisas para vocês. Enquanto vocês estão copiando aqui e depois que estiverem copiando, eu vou dar um tempo, então, para que vocês comecem a fazer os exercícios ali da página 38, certo? Página 38, isso mesmo, tá? E daí esse esquema aqui acho que responde o verdadeiro F, tá? Vamos ver. Sistema cuja solução são retas concorrentes. Sim, com esse esqueminha aqui, barbadinho o exercício 1, tá? Depois o exercício 2. Eu quero que vocês me digam como é que vocês vão fazer. Eu vou precisar acrescentar esse conteúdo aqui, ó, porque para o trabalho que eu quero fazer com vocês, eu vou precisar que vocês avaliem inclinação e identifiquem a inclinação da reta, certo? E corte no eixo Y, justamente para a gente poder classificar um sistema de equações de forma algébrica, tá? Então, corte no eixo Y, se for distinto, mesma inclinação, a gente sabe que dá isso aqui. Se for idêntica a inclinação e mesmo corte, a gente sabe que é indeterminado, e se tiver inclinações diferentes, a gente sabe que tem uma única solução. Eu vou dar uma pausa aqui, e daí vocês já podem, assim que terminar de copiar isso aqui, eu vou deixar na tela, mas copiem ali no livro de vocês, acrescentem essas coisas aqui, certo? Para poder responder o exercício 1, o exercício 2, enquanto isso eu procuro o conteúdo ali e já volto. Tá, vamos respondendo aí, ó. Só vou colocar de novo por causa da gravação, ó. No exercício 1, página 38, considerando um sistema de duas equações de primeiro grau com duas incógnitas, atribua verdadeiro V, falso F para as afirmações. No item A, o sistema cujas a solução são retas concorrentes chama-se sistema indeterminado. O que são retas concorrentes? Que elas têm inclinações diferentes, certo? Ó, e daí o nome é sistema indeterminado, sim ou não? Verdadeiro ou falso? O João Vitor já respondeu e a Júlia Carvalho, com toda segurança, está certo. Os dois estão certos. Já responderam também, eu quero mais respostas. Antes de botar a resposta aqui. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Ó, a Júlia respondeu. Tá? Bom, a crítica que eu vou te fazer, Júlia, tu já vai perceber, acredito ali, a Júlia Bairros, né? Ali, ó, o sistema indeterminado, ele está dizendo infinitas soluções, as soluções de uma reta são as soluções da outra reta aqui, ó, também. E daí a gente, são retas concorrentes, tem uma única solução. Isso aqui não tem infinitas soluções. Certo, Júlia? Tá? Todo mundo está entendendo, então, que isso aqui é falso. Porque o sistema indeterminado possui infinitas
soluções. Ok? Diz pra mim aí, Júlia Barros, se tu entendeu. Ok, beleza. Tá? Então, é falso essa afirmação, né? Porque o sistema indeterminado possui infinitas soluções. No teu esqueminha ali está dizendo isso. O sistema impossível. Antes de fazer qualquer coisa, o que é um sistema impossível? Sistema impossível, duas retas paralelas que não tem solução comum. Ó, olha o que ele está dizendo. Tem uma única solução. Ó. Sistema impossível não possui solução. É esse caso aqui, ó. E ele está dizendo tem uma única solução. Escreve aí para mim, verdadeiro ou falso. Aí, João Vitor, mas vai tu também. Escreve aí. Ó, Júlia Carvalho. Sim, tu mesmo, eu estou falando contigo mesmo. Tu que pensou, será que o professor está falando comigo? E eu estou falando sim, estou falando contigo. Vai, responde agora. A Júlia, o João Vitor respondeu, Júlia Carvalho também. Quero mais. Tu, vai lá, responde agora. Vai lá, não fica com vergonha. Responde para mim. Não, ô professor, é que a minha mãe disse sim para mim, ó. Ó, tu não responde para os mais velhos. Não é isso. É para tu responder a pergunta que eu estou te fazendo. Responde agora. Não fica. Verdadeiro ou falso? Ô, Júlia Carvalho. Não, Carvalho não, é Bairros. É mesmo, né, João Vitor? Você que está em casa. Boa, gostei. Com você mesmo, você que está na sua casa aí, responda agora. Pegue seu telefone. Não pega o telefone não, responde para nós. Eu vou receber a sua ligação aqui, agora, liga. Vamos lá. É falso, né? Está caindo de maduro que é falso. Olha só, o sistema impossível tem uma única solução. Não, isso aqui tem uma única solução, é um sistema determinado. Né? Denominamos sistema indeterminado. O que é indeterminado? Ó, já vou botar até o desenho aqui, ó, do sistema indeterminado. É uma reta coincidente com a outra. Retas coincidentes. Tá? Vamos escrever assim, ó. Retas coincidentes. Indeterminado, retas coincidentes. O sistema cuja representação gráfica são retas. Olha, mas que absurdo, né? Então dá verdadeiro. Ok? Certo? São retas coincidentes. Então tá, FFV. Corrigido está? Eu vou fazer o exercício 2, que ele diz assim, Jesus, não estava travado? Deixa eu ver. Tá. Agora sim. Deixa eu travar aqui e a gente vai para o exercício de número 2. Muito bem, João Vitor. É isso aí, ó. O exercício de número 2. O exercício de número 2 fala assim para nós. Ó, classifique cada sistema em possível, determinado e indeterminado. Classifique cada sistema em determinado, indeterminado ou impossível. Tá? Então a gente já vai ver isso aqui. E a melhor forma, já vou mostrar uma forma da gente verificar o sistema se ele é para classificar o sistema, certo? E tudo vai se dar através do tipo de soluções. Primeira componente e como a gente encontra a segunda componente, tá bem? Certo? Então eu vou dar a gente vai dar uma primeira olhada assim, ó, de como é que a gente encontra as soluções. Tá?
uma primeira olhada. O que o livro propõe, na verdade, ali, para tu resolver o exercício 2, é tu fazer análise gráfica, e a gente tem que fazer análise gráfica, certo? Mas é muito importante essa parte, a parte algébrica que a gente vai fazer aqui. Posso apagar aqui? Sim ou não? Escreve aí bem rapidinho para mim, sim ou não? Posso apagar a correção? Sim. João Vitor, sim. Sofia também disse para mim sim. Muito bem. Tá? Posso apagar então, né? Ninguém disse não. Vamos lá para o exercício 2. Tá. O exercício 2. Eu vou botar só o item, que é o item A, para vocês verem. Dá para a gente resolver assim. Ó. Classifique cada sistema do tipo determinado, indeterminado ou impossível. Tá? Então essa aqui ó, a gente vai chamar de primeira equação, certo? Essa aqui a gente vai chamar de segunda equação. Tá? E aqui embaixo, soluções da primeira equação. Depois a gente vai ver isso graficamente. Tá? Quem é a primeira equação? A primeira equação é x menos y igual a 5. Como é que a gente encontra as soluções da primeira equação? Bom, dado a primeira componente, a gente tem que saber quem é a segunda componente, certo? Então eu vou isolar y nessa equação aqui para saber quem é a segunda componente, tá? Então, o menos y está aqui, como ele está negativo aqui, eu vou passar para cá e o 5 vem para cá. Ó. Então, x, o 5 positivo, menos 5 aqui, e o y positivo, o y passa para o outro lado ali. Pronto. As soluções da primeira equação, tá? Eu vou botar aqui para ficar mais claro para vocês. Eu tenho a primeira componente x e a segunda componente x menos 5. Então, todas as soluções dessa equação aqui, dado x, o y vai ser x menos 5. Tá bem? Vamos ver agora aqui, ó. Soluções. Isso aqui é a primeira forma algébrica que a gente está vendo. A gente vai ver outras. Soluções da segunda equação. Lembra? Isso aqui a gente já fazia antes, né? A segunda equação é essa. X menos y igual a 0. Eu quero saber quem é y, tá? Então, menos y aqui do outro lado, mais y. X é igual a y mais 0. X tem que ser igual ao y. Então, as soluções da segunda equação, dada a primeira componente x, a segunda componente tem que ser igual à primeira. Olha só que coisa legal, ó. Para todo valor que eu coloco aqui, vai repetir aqui. Porque a segunda componente tem que ser igual à primeira. Tá? Aqui, ó, as soluções, a segunda componente é igual à primeira menos 5. Então, eu posso ver muitas soluções. E se eu já tenho o formato das soluções aqui, ó, pronto. Tá? Vamos ver algumas soluções aqui, ó. Uma solução aqui, ó. E agora vocês vão me dar o par, tá? Eu vou dar o x, eu vou entregar o x para vocês, vocês vão me entregar o y, certo? Tá? Na primeira equação, então. X vale 0, responde aí para mim. Na primeira equação, o y, que é a primeira componente, menos 5, vai valer quanto? Pode responder.
Muito bem, João Vitor, quero mais participação. Tá certo, João Vitor? Ó, a primeira componente é 0, a segunda é quanto? João Vitor já respondeu ali para mim. Quero mais participação. Vamos lá. Keila, Júlia Bairros, Sofia, Giovana, Pedro, João Antônio, Matheus, Júlia Carvalho, o Igor também, ó. Tá certo, Igor? Keila, não basta falar para mim, Keila, tô aqui. Vai lá e responde. Lucas, tá certo, é isso aí. Tô gostando da participação. Vamos lá, Keila, não pode perder. Giovana, muito bem, é isso aí. Vamos lá. É só calcular, ó, a primeira componente menos 5. A primeira componente que eu entreguei aqui para vocês é 0, tá? Então a segunda componente é só substituir o valor, ó. Vai lá, responde para mim. A Giovana já respondeu. Keila, muito bem, Keila, é isso aí. Quero mais participação. Júlia Bairros, muito bem, Júlia Bairros. Valeu, é isso aí. Pedro, ô Pedro, fala comigo, Pedro. Faz tempo que a gente não conversa, Pedro. Diz aí pra mim como é que tu tá entendendo as coisas. Ô Pedrão, fala aí, cara. Ó, João Antônio, muito bem, João Antônio. Tá certo isso que tu escreveu. Tá, mas eu quero mais participação, eu quero mais, né? Tá faltando aí gente para me responder, não tá faltando? Muito bem. Ah, não vou responder, né? Vou dar outra chance daqui a pouco, ó. Então tá, ó. Isso aqui é uma solução. Lembra que para traçar uma reta eu preciso de duas soluções, certo? Eu preciso de duas soluções. Então eu vou mostrar para vocês aqui um outro valor de x. Um outro valor de x seria o 5. Agora eu quero que tu me responda quem seria o y, a segunda componente. Se x for 5, a primeira for 5, ó, quem vai ser a segunda componente? Ó, o João Vitor já respondeu para mim. Olha, o Igor já respondeu para mim. Muito bem, participação. Isso é gula, tu já ganhou o suficiente. Eu quero mais. Vamos lá. Júlia Barros, tá certo, é isso aí. Muito bem. Isso é gula, não vale. Vamos lá, galera. Participando. O Lucas já respondeu ali. Júlia, não pode perguntar, tem que ser com convicção e tem que argumentar ainda, né? Eu acho que é isso por causa disso. Tá certo esse valor, tá bem? Só tira esse ponto de interrogação ali pra mim. Tá certo, Júlia. Ó, o João Antônio calculou também, ó, muito bem. Quero mais participação. É nóis, né, João? Eu não sei, João Vitor, nem... Não é essa classificação aí. Eu acho que não. Tu já vai ver, tá, João Vitor? Eu já vou te mostrar o que a gente vai analisar. Assim, ó. A gente pode até ver esses dois tipos aqui, ó, e verificar que nunca as soluções dessa aqui, ó, vão ser iguais a essa para nenhum valor de x, entendeu? Tu não vai conseguir. Não vai conseguir que essas soluções sejam iguais. A primeira componente sempre vai ser x, mas quando é que a segunda componente, que é x menos 5, dessa aqui, ó, vai ser igual a essa componente aqui, ó, x. Certo? Então, a primeira componente sempre pode ser igual, né? X aqui, mas uma segunda componente aqui vai ser x menos 5 e a outra x. Então, antecipando ali o que o João Vitor já estava me perguntando, e pensa vocês também ali, foi interessante que ele me respondeu, porque ele disse assim, então um sistema vai ser desse tipo, o professor, vai ser possível e determinado, mas pensa só
que a gente poderia fazer? A gente não vai fazer desta forma, mas a gente poderia fazer, ó. A primeira componente eu posso usar o mesmo valor, mas quando é que a segunda componente vai ser igual a essa segunda componente vai ser igual a essa segunda componente, né? Eu escrevo isso e se tu observar, tá, ó, tu passa o menos 5 para lá e o x para cá, ó, x, o x vem para cá menos x e o menos 5 passa para lá mais 5. X menos x dá 0, né? Olha só, opa, escrevi errado, calma aí, 0 igual a 5. O que tu pode dizer? Absurdo. Eu posso escolher primeira componentes iguais, mas eu quero que a segunda componente, as segundas componentes sejam iguais também. E as segundas componentes nunca vão ser iguais. Isso aqui, na verdade, vai te dar um sistema impossível. Tá? Então a gente não vai avaliar desta forma que, embora pudéssemos, tá bem? Embora eu poderia, ó, x é igual a x, eu quero saber quando a segunda componente vai ser igual à primeira. Daí eu igualo ali e chego num absurdo, porque 0 não pode ser 5. Mesmo tu utilizando todos os teus direitos de livre expressão. Pode até expressar, mas é um absurdo, tá bem? Então tu vai dizer que esse sistema é impossível. O que eu quero que vocês façam, na verdade, por enquanto, é isso aqui, ó. Então, 5 aqui, a maioria ali respondeu. A segunda componente vai ser 0, tá? Agora eu vou mudar um pouquinho. Sor, falta 10 minutos para acabar a aula. E se tu quiser ser legal, tu pode nos dar 5. Mas como? Eu estou me divertindo! Eu queria usar mais 5 minutos. Mais 5 minutos da próxima aula. De descanso. Ah, não, Lucas, não me fala uma coisa dessas. Eu estou me divertindo agora. Tu quer tirar minha diversão? Não fala assim, mas... não vou mais falar contigo. Vamos mudar aqui, ó. Presta atenção, ó. Vamos mudar agora eu não vou te dar o valor de x. Olha só como é que na segunda equação, como é que funciona as soluções na segunda equação. Primeira componente igual a segunda. Eu quero que tu agora escreva assim para mim, ó. Abra parênteses, escolhe a primeira componente e diz quem vai ser a segunda componente. Lembra que as soluções são desse formato, ó. A primeira componente